Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, este nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Hoje celebramos o 33º domingo do tempo comum, reta final de nosso ano litúrgico, no qual a liturgia propõe a nossa meditação o trecho do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Caríssimos irmãos, agora celebramos o que, efetivamente, podemos considerar como o último domingo do tempo comum, ao menos nominalmente. Digo isso porque no sentido de que o 33º domingo é o último que leva este nome. Semana que vem, no próximo domingo, ao invés do 34º, estaremos celebrando a grande solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E como todos os últimos domingos, nos tem, de certa forma, encaminhado para esta celebração, o trecho que hoje nós lemos não foge à regra. No Evangelho de São Mateus, esta parábola está imediatamente após e intimamente ligada à parábola das 10 virgens, que lemos na semana passada. Já em São Lucas, a parábola de hoje, a parábola dos talentos ou das minas, ela também aparece. Contudo, o capítulo 19 de São Lucas nos traz um texto com tantas diferenças que até mesmo os estudiosos argumentam que devem ter sido fontes distintas que geraram o texto em cada um dos evangelhos. O trecho de hoje ele é bem conhecido de nossas meditações. Um homem rico sai de viagem e confia a alguns de seus servos uma significativa quantia de dinheiro. Os talentos eram unidades monetárias que se utilizavam naquela época, podendo, de certa forma, variar um pouco de região para região. Se considerarmos que um talento podia pesar em torno de 40 quilos, isso equivaleria mais ou menos
a 6.000 denários, ou seja, moedas utilizadas para o pagamento diário de um trabalhador. É como se cada talento representasse 6.000 dias de trabalho. Seria muito por alto, algo como R$ 264.000 cada talento. Independente do preciosismo de nossa conversão, o que se nota é que era uma grande quantia, isso sim. Diz o versículo 14: lhes entregou seus bens. E depois de algum tempo, muito tempo, dirá o versículo 19, o homem volta e pede contas aos seus servos daquilo que puderam produzir com o que lhes foi confiado. Os primeiros puderam apresentar os bens multiplicados, enquanto o último, por medo ou covardia, cavou um buraco pensando: se eu não perder o que me foi confiado, já estarei no lucro. E a reação do patrão foi bem forte. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. De fato, caríssimos, aqui nos encontramos com a nossa própria história. Deus coloca à nossa disposição muitos bens, muitas graças, muitos talentos. Aqui poderíamos interpretar de diversos modos estes talentos. O mais importante é perceber que à nossa disposição há uma fortuna incontável. Deus confia que aproveitemos nossa vida para trabalhar o que submete aos nossos cuidados. Corremos também nós o risco de que a covardia nos aprisione, restrinja o nosso amor. Hoje somos convocados a reafirmar nossa resposta de amor para com Deus, pois cuidar dos bens do patrão significa devotar-lhe o devido respeito. Não respeita mais quem esconde os talentos, mas quem ama mais. Papa Francisco comenta esta passagem e explica-nos um pouco do simbolismo presente neste trecho evangélico. O homem da parábola, diz o Papa, representa Jesus. Os servos somos nós, e os talentos são o patrimônio que o Senhor nos confia. Qual é o patrimônio? A sua palavra, a Eucaristia, a fé no Pai Celestial, o seu perdão. Este é o patrimônio que ele nos confia, que não devemos só conservar, mas também multiplicar. O buraco escavado no terreno pelo servo mau e preguiçoso indica o medo do risco que bloqueia a criatividade e a fecundidade do amor. Jesus não nos pede que conservemos a sua graça num cofre. Jesus não nos pede isto, mas deseja que a utilizemos em vantagem do próximo. Todos os bens que recebemos devem ser transmitidos aos outros, porque só assim crescem. É como se ele nos dissesse: eis-te a minha misericórdia, a minha ternura, o meu perdão. Toma-os e usa-os com magnanimidade. E nós, o que fazemos disto? Quem contagiamos com a nossa fé? Quantas pessoas encorajamos com a nossa esperança? Quanto amor compartilhamos com o nosso próximo? Aproveitemos, caríssimos irmãos, para reavivar a chama do nosso amor, preparando o nosso coração e nossa alma para receber a Jesus, que vem ao nosso encontro. E daqui a algumas semanas estaremos celebrando na grande alegria do Natal do Senhor. Que Deus lhe abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.